Bom, dando andamento então à nossa programação, eu gostaria de convidar para se compor aqui a mesa para o segundo conjunto de apresentações, o Tenente Coronel Rodrigo Werner da Silva, Semadem, Rio de Janeiro, o Capitão Luiz Augusto Vieira de Oliveira, da PM do Rio de Janeiro, e Luiz Carlos Teixeira Coelho Filho, do Instituto Pereira Passos. Rapidamente, aqui uma apresentação dos palestrantes da parte da tarde. O Tenente Coronel Rodrigo Werner da Silva é diretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2011, graduação em Curso de Formação de Oficiais pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, 2002, especialização em Patologias de Estruturas e Edificações pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012, especialização em Obras Públicas, Planejamento e Gestão pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012, especialização em Gerenciamento Operacional nas Organizações pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, 2012, especialização em Engenharia Legal, Avaliações e Perícias Judiciais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012, e mestrado em Energia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia, 2017. Atualmente é diretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, tem experiência na área de Engenharia Civil. Luiz Augusto Vieira de Oliveira, capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, chefe do Escritório de Gestão de Qualidade, fez o curso de População e Território de Estatísticas Públicas pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENSE, especialista em Segurança Pública, Cultura e Cidadania, MBA Executivo em Gerenciamento de Crises, bacharel em Direito, graduação pelo Curso de Formação de Oficiais, APM Dom João VI. Infelizmente, eu não tenho aqui o do Luiz Coelho, ele depois pode fazer uma breve apresentação quando da sua apresentação. Bom, começamos então com a apresentação do Tenente Coronel Rodrigo Werner sobre o tema Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais no Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Permitam-me, eu vou passar aqui para frente. Desculpa ser diferente, é porque eu vou iniciar a apresentação e vou passar em seguida para um profissional que trabalha conosco, o Leandro Camargo. Então, por isso eu tomei à frente. Nós estamos à frente do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Fica no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do Rio de Janeiro, é um centro estadual, onde se reúnem órgãos de segurança pública, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Fica aqui na Praça 11, aqui bem próximo na Cidade Nova. Tá lento aqui. Então, o nosso centro ele foi criado em 2012. Ele é oriundo de um trabalho existente inicialmente com o Centro Estadual de Administração de Desastres, tá? Que fica aqui na Praça da Bandeira, subordinado ao Departamento Geral de Defesa Civil. E a partir desse trabalho que era feito lá na Administração de Desastres, verificou-se a necessidade de monitorar os condicionantes aos desastres. Daí, principalmente influenciado pelas ocorrências verificadas na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, onde o número de mortes foi bem elevado, desaparecidos também, superou aí 1.000 pessoas, e foi criado esse centro com monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico, focado nas áreas de risco, dando assistência aos municípios que possuem alta vulnerabilidade a desastres naturais. Então, em articulação com a União e com os municípios fluminenses,
dá-se ênfase à prevenção. Por favor. Acho que não está ligado. Agora acho que vai. Deixa eu testar aqui. Obrigado. Então, as nossas principais atribuições são realizar o monitoramento e acompanhamento meteorológico, hidrológico e geológico em caráter permanente, desenvolver a capacidade científica, tecnológica e de inovação para o aperfeiçoamento dos alertas de desastres naturais. Inicialmente, não foram feitas essas atividades relacionadas à capacidade científica e tecnológica, muito menos de inovação, porque a nossa origem era essencialmente operacional. O CESTAD ele tinha muito contato com as comunidades, então, tanto que a gente vai falar aqui mais à frente, que nós possuímos sistemas de sirenes para alertar as comunidades, e tudo isso foi influenciado pelas ocorrências verificadas nos municípios. Tá? E, posteriormente, a gente verificou que necessitava de estudos mais aprofundados, que a gente vai falar aqui à frente. A gente emite relatórios e boletins técnicos referentes às atribuições já acima citadas e outras atividades. Então, uma coisa que a gente verificou é que, para o monitoramento, a gente tinha diversas ferramentas, através de diversos órgãos. E aí a gente passou a trabalhar com a necessidade de juntar tudo isso e fundir essas ferramentas em uma plataforma única. Os boletins, conforme a gente falou agora, eles eram divulgados diariamente. Por que eu estou falando eram? Deixa eu fazê-los entender de um problema que a gente está vivendo. Hoje, o governo do Estado, a crise que todo mundo já sabe, nós perdemos os nossos profissionais técnicos. Nós tínhamos, originalmente, 22 profissionais naquelas áreas de meteorologia, geologia, geografia, hidrologia, e nós perdemos esses profissionais em 14 de junho de 2016. Então, nós ficamos sem condições de trabalhar. O que nós fizemos? Mantivemos bombeiros militares observando as mesmas ferramentas, os limiares preconizados pelo Departamento de Recursos Minerais, estudos feitos pela CPRM e outros órgãos que estudam essas áreas são de nosso conhecimento. Então, a gente verifica, através desses bombeiros que não têm especialização nessas áreas que nós falamos, o atingimento desses índices e alertamos os municípios. Tá? Então, nós emitíamos diariamente esses relatórios, que hoje a gente faz uso dos órgãos parceiros. A gente está sobrevivendo hoje através da parceria. O boletim meteorológico que a gente divulga para os municípios não é próprio mais, e sim do INEA. E a pessoa para quem eu vou passar a palavra é o engenheiro cartógrafo formado pela UERJ, Leandro Camargo, em que é bombeiro, tá? Eu, como foi lido o meu currículo, eu, apesar de oficial do Corpo de Bombeiros, sou engenheiro civil. Então, a Silvia, subdiretora, é formada em Direito. Então, a gente começou a pegar pessoas que têm determinadas formações úteis à nossa função e trazer para o centro, de modo a aplicar na Defesa Civil esse seu conhecimento. E aí o Camargo começou a suprir uma demanda que nós tínhamos, que, como eu disse, as nossas informações eram sempre oriundas das ocorrências municipais, que nem sempre são feitas de maneira adequada para o que a gente pensa em relação ao estudo do desastre. Por quê? Cada município faz o seu registro de uma maneira diferente, com informações diferentes, conteúdos diferentes, e através de metodologias distintas, ou até sem metodologia alguma. Então, o nosso trabalho hoje está sendo em juntar tudo isso, ver qual a melhor metodologia e levar ao município. A gente está vendo aqui o município de São Gonçalo e Silva Jardim, que tem participado das nossas reuniões. O nosso intuito é unificar procedimentos, e aí a academia é muito importante para nós. Tivemos uma reunião próxima aqui no LabGIS, no passado próximo, e vislumbramos algumas possibilidades de parceria, porque o que a gente imagina que seja ideal não só para a nossa atividade, como um atendimento adequado para a comunidade, precisa de parceria, porque, infelizmente, o Estado não está nos dando o suporte que a gente precisa. Tá? Então, para falar das nossas ferramentas e o que a gente espera para o futuro, através do georreferenciamento de informações, eu vou chamar aqui o Leandro Camargo, para que dê continuidade. Boa tarde a todos.
Meu nome é Leandro de Souza Camargo, sou cabo do Bombeiro Militar e estamos trabalhando hoje na questão de modelos que se utilizam de sistemas de informação geográfica em apoio à decisão, apoio à tomada de decisão para a defesa civil, num âmbito geral. Nós tivemos um projeto finalizado há pouco tempo, né, devido justamente à falta de efetivo, né, a falta de braço, digamos assim, né, na defesa civil, mas com o que nós temos conseguimos elaborar alguns projetos que são diretamente ligados à geotecnologia, né, no monitoramento de desastres naturais. Bem, um dos projetos, né, que foi finalizado recentemente foi o projeto de pluviômetros automáticos, né? Só para nós nos situarmos, né, o que foi isso? O CEMADEM Nacional ele passou uma demanda. Qual foi a demanda? Solicitou ao CEMADEM Estadual a indicação dos locais, né, da localização, dos locais onde seriam instalados pluviômetros automáticos, né? E nós vemos que alguns municípios davam uma sugestão muito de acordo com a sua visão, desprezando alguns critérios técnicos. Então, o que nós utilizamos foi as ferramentas de sensoramento remoto, as ferramentas SIGs, e sinalizamos quais seriam as áreas mais indicadas para receber esse material advindo da esfera federal, e logo após entrando em contato com os municípios para saber se a escolha tomada em laboratório, através de SIGs, né, era condizente com a realidade do município, a realidade de inundações, deslizamentos e eventos correlatos. Então tivemos, né, como um objetivo nesse projeto, uma análise da melhor localização para a instalação desses pluviômetros automáticos, né, para compor a rede observacional do CEMADEM Nacional. Né, e como objetivos específicos, né, as regiões com maior densidade pluviométrica, as agências responsáveis por essa coleta, né, porque quando nós falamos de rede observacional no estado do Rio de Janeiro, nós não apenas entendemos como a de monitoramento de alerta e emissão alerta e desastres, mas também outras modelagens para outras finalidades. Né? Então fizemos levantamento das regiões que têm maior densidade pluviométrica, levantamento das agências responsáveis pela coleta, manutenção, disponibilização dos dados referente a essa rede pluviométrica e uma realização de um estudo técnico. Né? Através disso realizamos um estudo técnico que apontou quais são as áreas, né, que seriam mais indicadas a receber esses pluviômetros advindo da esfera federal. A área de estudo sinalizada, né, de vermelho, são os municípios que receberão esse material advindo da esfera federal, né, e utilizamos para isso diversos materiais, imagens ortorretificadas do projeto RJ25, né, imagens provenientes do Google Earth a nível de comparação visual, localização dos setores de risco já protagonizados pelo CPRM, foi um estudo que foi feito antes, né, o inventário dos pluviômetros do estado do Rio de Janeiro, o registro também de ocorrências anteriores. Né, com isso, utilizamos o banco de dados do INEA, um banco de dados próprio que nós utilizamos, e para isso utilizamos o ArcGIS, né, versão 10.3.1. Bem, então, como foi feito isso? Né, essa sinalização dessas áreas, através de análise dessas fotografias aéreas, as cartas de risco do DRM e o inventário das estações pluviométricas. Essa análise, qual o objetivo dessa análise das fotografias aéreas? Né? Ela teve por objetivo o reconhecimento dos arredores de toda a extensão das localidades estudadas, né? E para observar a morfologia das encostas, identificar agentes indutores de risco que se situem a montante da área ou feições geológicas de maiores dimensões que são difícil análise em inspeções locais. Né? O Google Earth ele foi utilizado com o objetivo para acompanhar a evolução antrópica das regiões de interesse e posteriormente utilizado para a confecção dos mapas de localização, indicando, né, quais as possíveis localidades. Para que utilizamos as cartas de risco? Né? A gente utilizou como ferramenta de auxílio à identificação das regiões como é a susceptibilidade à ocorrência de desastres naturais. Pegamos essas cartas de risco do DRM, né, a latitude e a longitude, já o referenciamos no nosso mapa e fizemos um cinturão de entorno, onde
foi estabelecido o pluviômetro e em torno quais seriam as regiões, né, que foram classificadas como risco ou risco iminente a deslizamento ou qualquer tipo de outro evento. E também utilizamos o inventário de estações pluviométricas que confeccionamos com a equipe de CEMADEM, né, o que temos no caso de equipe, né, para sabermos quais são os entes, quais são os pluviômetros que tem no município, quais são os entes que estão administrando esse pluviômetro e também a finalidade desses entes. Como eu falei, nem todos os entes, né, nem todos os agentes desses municípios, eles têm o objetivo de monitoramento de desastres, né? Às vezes é monitoramento para estudos e outras finalidades. Então também precisávamos entender quem está administrando esse município e de que forma está administrando esse município no tocante a uma rede observacional. Bem, o que gerou, né? Que resultado foi esse? O primeiro, né, foi um mapa da rede observacional do estado do Rio de Janeiro. Como os senhores podem ver, tem a descrição dos entes, né, e como ele se distribui por todo o estado do Rio de Janeiro, né. E para nós entendermos um pouco, né, esse mapa, como ele se propaga, como seria um aglomerado, a densidade desse mapa, criamos um mapa de densidade pluviométrica, né? Então nós vemos nas capitais, na região litorânea, na serrana, nós temos uma concentração razoável. Mas conforme você vai se afastando, né, você vai vendo hiatos. Você vai vendo que essa rede observacional ela vai se tornando cada vez mais carente, cada vez mais deficiente, e isso pode impedir diversos estudos, para fim não apenas de emissão de alerta, mas também de modelagens, né, para outros agentes. Com isso, né, esse aqui é um exemplo, né, que utilizamos, nós criamos um mapa de uso e cobertura do solo em Rio Claro, né, onde nós temos os operadores, ou seja, dentro desse escopo de rede observacional, os operadores em Rio Claro nós temos CEMADEM Nacional, IMET, Light e Rio do Braço, né? E esse mapa ele foi útil para saber onde fica o adensamento populacional, ou seja, qual é a região que concentra maior densidade populacional que vai ser útil para o estabelecimento justamente desse pluviômetro. E com isso nós indicamos, né, aquele ponto de amarelo está meio difícil de observar, né, no slide, mas tem um ponto de amarelo que é o local que nós indicamos e abaixo está o endereço, né, e em volta nós vemos o cinturão que o DRM determinou, que são localidades de risco iminente ou não iminente, ou seja, que apresentam algum tipo de risco para a região. Então, foi uma análise um pouco mais técnica, né? E claro, entrando em contato também com a Defesa Civil para saber se era condizente com a realidade do município. Bem, então com isso até chegamos a uma conclusão, mandamos até para o governo federal, que a rede observacional presente, na atualidade, no Rio de Janeiro, ela tem maior densidade pluviométrica nas regiões metropolitanas, Centro-Sul Fluminense, Serrana e parte da Baixada Litorânea. Entretanto, tal constatação não reflete necessariamente eficiência nessa rede observacional, pois a mesma possui deficiência na acuracidade, unificação e disponibilidade dos dados produzidos, o que reflete na dificuldade para diferentes estudos, modelagem e previsão de eventos de grande magnitude, tal como excepcionais pluviométricos. Como nós temos muitas agências, né, a disponibilidade desses dados, a unificação e a qualidade desses dados, muitas das vezes não são as desejáveis para os diversos estudos e para as diversas aplicações, né? Porque isso aqui foi uma primeira aplicação que nós podemos replicá-la e utilizá-la para outros fins. Bem, com isso, né, agora nós estamos numa nova frente, né? Quando se fala de defesa civil, quando se fala de CEMADEM, nós trabalhamos muito com a questão de indicativos, né? Então nós vamos agora trabalhar num mapa de susceptibilidade a incêndios florestais. O município de Petrópolis é o nosso município piloto. Por quê? O município de Petrópolis não possui um mapeamento que indique quais são as regiões que têm maior potencial a ter incêndios florestais. Portanto, então agora nós estamos trabalhando justamente na confecção desse mapa de incêndios florestais para um indicativo das regiões que têm a maior susceptibilidade, e isso vai ser utilizado pela Defesa Civil local para ações de contingenciamento, ações de pronta resposta, num planejamento municipal. Então, nós temos que tipo de objetivo? Criar esse mapa de susceptibilidade a incêndios florestais por meio de correlação espacial e análise estatística dos principais condicionantes que desencadeiam
esse fenômeno chamado incêndio florestal, né? Com isso, também pretendemos atrelar a este mapa de susceptibilidade os índices de risco de incêndio florestal. Temos problema, né? Qual seria esse problema? O município de Petrópolis não tem um indicativo. Né? Quais áreas seriam mais suscetíveis? Eu apenas utilizei um exemplo. Né? Temos vários exemplos de incêndios florestais em Petrópolis, mas esse aqui me chamou a atenção, aconteceu em 2014, né? Que aproximadamente 26 mil hectares foram destruídos em 10 dias. Isso aqui é extraído das mídias, né, da internet. Qualquer um pode acessar. Então, nós vemos que é um problema, é uma carência e é uma necessidade justamente através do sensoramento remoto, através das tecnologias SIG, nós vamos procurar atender a essa carência. Como? Né? Pretendemos utilizar imagens de plataformas orbitais Landsat 8 e outras plataformas orbitais que conseguimos o acesso, né? Porque Estados, infelizmente, eles não vão muito bem das pernas, né? Então temos que utilizar os produtos que nós podemos, né? Bancos de queimadas do INPE, né? Imagens do Google Earth, os bancos de dados INEA e os modelos digitais de superfície do IBGE. Então, como vamos atrelar isso? Né? Como pretendemos construir isso? Vamos utilizar os condicionantes, que são declividades, cobertura do solo, temperatura e precipitação, e correlacionar esses condicionantes num mapa de susceptibilidade através de um modelo de ponderação. Né? Vamos correlacionar, fazer uma análise estatística e gerar esse produto final, em tese. Né? E a metodologia que nós vamos utilizar já é uma metodologia já aplicada pela literatura, porque o que nós também queremos utilizar são estudos anteriores que já foram feitos. Vamos criar um projeto piloto, ver se esse projeto ele atende essa realidade do município, né? Correlacionando com dados anteriores, entrando em contato com as defesas civil e utilizando também literaturas anteriores que já foram abordadas. Para quê? Para nós darmos um embasamento técnico, um embasamento fidedigno para os produtos que nós vamos produzir. Com isso, né, logo após essa confecção, nós pretendemos também comparar quais são os índices de risco de incêndio. O que hoje é muito utilizado no Rio de Janeiro, né, é o índice Angston, por causa da temperatura e umidade relativa do ar, que são dados disponibilizados até pela própria rede INMET. Então, nós vamos pegar esse índice, né, Angston, comparar com outros índices de risco de incêndio, e para determinar quais seriam esses índices, dentro desse universo desses índices, qual melhor se adequa para a realidade do município de Petrópolis. E com isso são as referências, né? Vale ressaltar que só não foi feito mais por falta um pouco de braço, por falta um pouco de tempo, mas não por falta de disposição e nem de competência técnica. Né? Só espero que num próximo encontro nós possamos apresentar já esse estudo finalizado e sendo largamente utilizado não só para Petrópolis, mas para qualquer outros municípios que tiverem interesse, né, em estudos como esse, colocando a Defesa Civil não apenas como mais um órgão do Estado do Rio de Janeiro, mas um órgão técnico em suas avaliações, em seus planejamentos e em suas decisões finais. Muito obrigado. Bom, já ali no canto esquerdo ali, uma pergunta. Faz um favor, leve o microfone lá para... Boa tarde. Novamente, meu nome é Enzo, sou geógrafo da Defesa Civil de São Gonçalo. Eu gostaria, na verdade, de propor, já que foi dito sobre a questão da diminuição do corpo técnico, a criação de uma rede estadual de cooperação técnica. A Defesa Civil Estadual tem o contato direto com outras defesas civis. Eu mesmo me ponho à disposição da Defesa Civil Estadual e, né, na verdade, minha proposta é essa, criar essa rede estadual e convocando outras defesas civis para auxiliar vocês no trabalho de vocês, para que ganhem qualidade no trabalho estadual e, consequentemente, no nosso trabalho nas municipais. Muito obrigado.
Obrigado pela sua pergunta, pela sua colaboração. Na verdade, o que a gente está buscando é exatamente isso. Pelo seguinte, quando a gente começou esse trabalho, como eu disse no início, tem muita demanda reprimida para o centro de monitoramento. Tá? Então a gente já tem aí, tem esses 2 projetos, um já concluído, esse está acabando agora de incêndio florestal, e a gente tem pelo menos 5 na fila para desenvolver. Tá? Com várias ideias que podem surgir mais 10, 15, tem muitos projetos para fazer. E uma premissa nossa é a seguinte, como a gente não tem corpo técnico para receber as demandas de todos os municípios, por isso o Leandro focou bastante na metodologia, é a gente criar metodologias, analisar e repassar ao município, de modo que vocês se tornem independentes. Tá? Obviamente, se vocês têm a disponibilidade de nos auxiliar nesse trabalho de estudo metodológico, vai ser sempre muito bem-vindo. Porém, isso não foi ofertado inicialmente, porque a gente sabe que muitos municípios também têm limitações. E os municípios que têm maior capacidade, como o Rio de Janeiro, que aqui falou, Petrópolis está desenvolvendo algumas coisas, tem alguns municípios que estão fazendo coisas legais, que também têm demanda reprimida. Então, se a gente convidar para participar do projeto, sem que pareça que é simplesmente uma divisão de funções, dando a eles responsabilidades, por exemplo, Niterói fazer um trabalho para São Gonçalo, não soa bem, entendeu? Então, se há disponibilidade de nos auxiliar, será sempre bem-vindo. Tá? Alguma outra pergunta? Há uma pergunta pela rede. Na verdade, não é uma pergunta. A Liane, lá de Porto Alegre, do Observatório da Cidade de Porto Alegre, também se coloca à disposição para ajudar a auxiliar de alguma forma. Aí eu peço a colaboração de fornecer os contatos dela, mais uma vez, muito bem-vindo. Alguém mais? Não? Bom, agradeço então ao Tenente Coronel Werner e ao Leandro e a toda a equipe da CEMADEM pela participação no evento e dando os parabéns pelo trabalho e dizer da nossa enorme satisfação em a cada evento testemunhar essa busca de cooperação, essa tentativa de promover a sinergia entre os diferentes atores públicos, né? Que é, como eu falei no início, na abertura do evento, é o nosso principal objetivo, criar aqui uma arena, um espaço de troca de experiência, de apresentação dos avanços que cada setor, com o seu esforço, vem construindo ao longo do tempo, mas principalmente de buscar na medida do possível, uma equalização em termos de capacitação instrumental e cultural dos diferentes municípios aqui no Rio de Janeiro. Né? E é para nós motivo de muita satisfação ter sempre assistir a essa possibilidade, né, com a interação entre diferentes atores. Mais uma vez, muito obrigado.